Olá, meus queridos amigos e minhas queridas amigas. Estamos dando continuidade ao nosso estudo com a obra Palavras de Vida Eterna. Partiremos hoje para o capítulo de número 64. Já estamos caminhando aí para mais ou menos um terço da obra, aproximadamente. E para nós é sempre uma alegria nós compartilharmos de tudo isso com vocês. Isso tem sido, eu posso garantir para vocês que isso tem sido um grande aprendizado, né, para mim particularmente. Na verdade, a gente já passou aqui um terço, né, que são 180 capítulos, e para mim em particular é uma honra, é uma satisfação, porque eu posso levar um pouquinho do que eu tenho compreendido, mas principalmente essas lições elas servem para tocar o meu coração assim profundamente. E diante de todas essas lições que semanalmente a gente vem trazendo aqui, isso vai penetrando em meu ser, e esse aprendizado ele vai se tornando mais consistente em minha vida. E isso é algo que eu diria a vocês, é um motivo de grande satisfação, porque a minha alma necessita dessas grandes lições. A minha alma necessita desses momentos ricos de convivência com essas lições, de convivência com esses ensinamentos, que me dão uma base de sustentação para que eu possa prosseguir minha caminhada, para que eu possa, diante dos desafios que se fazem e que são naturais na vida de cada um de nós, isso me dá uma certa base, uma certa sustentação. E a gente vai caminhando diante das situações que ocorrem na nossa vida, diante dos exemplos que aparecem para a gente, das situações de dor, de sofrimento, não só vivido nas nossas próprias experiências, mas também nas experiências de outros irmãos nossos de caminhada, né? E que nos induz, nos convida a fazer essa caminhada em direção ao centro, que é Jesus, né? Ao centro que é Deus, melhor dizendo, e que através do Mestre e de todos os seus ensinamentos a gente vai se aproximando desse centro. Que essa força, essa energia que nos move, que nos conduz, que nos direciona. Temos momentos em nossas vidas que são momentos delicados e que, como cada um vive, é que sabe, né? Porque a minha experiência ela é única, a experiência de vocês ela é única também. Então, é só para enfatizar isso, da alegria que eu tenho de compartilhar um pouco dessas lições e do aprendizado que isso tem trazido para a minha vida, que é realmente imensurável. Então, um pouquinho aqui, esse capítulo 64, ele é intitulado Êxito, e tem tudo a ver com com o início da nossa conversa, né? E Emmanuel traz essa passagem, os seus comentários a partir de uma passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 7.
O Evangelho de João, ele foi escrito ali por volta do ano 30, pelo menos é o que os historiadores nos contam. E nesse período aqui, o Cristo já estava próximo à sua desencarnação, o seu martírio, né? Todo aquele momento que nós já o sabemos. E ele já vinha em todos os seus momentos ali, em todas as suas lições, preparando o espírito dos apóstolos para que eles compreendessem que a princípio eles não entenderam muito bem todos aqueles ensinamentos do Cristo, ou as razões daquilo, né? Por que ele estava dando um êxito tão grande em relação, por exemplo, a muitas moradas da casa do Pai, né? O fortalecimento da fé, que aquele que crê nele jamais perecerá. O momento em que ele afirma em que ele nos diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ele como esse instrumento de ligação entre nós e o Criador, esse instrumento de ligação que nos conduz ao Criador. Então ele vem enfatizar isso junto aos apóstolos, né? Para que eles tenham fé e fortaleçam a sua fé, para que eles se fortaleçam no que viria, né? Todas as dificuldades que se apresentariam no exercício do apostolado, após a partida do Cristo. Tem um momento em que ele fala que o servo não é maior que o seu mestre. E se o seu mestre é perseguido, o seu servo também será. Então, isso é muito contundente, né? O Cristo estava dizendo o seguinte: olha, tem de bom ânimo, tem de fé, tem de força, tem de esperança, que eu irei preparar um caminho para vocês, um lugar para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, não hesitem, lutem, se disponham a compartilhar de todo esse conhecimento que foi transmitido para vocês ao longo desses 3 anos de convivência em que estivemos juntos. Era mais ou menos isso que o Cristo estava dizendo para eles. Não tenham medo, né? Encarem os desafios frente a frente, porque dessa forma vocês obterão êxito, vocês obterão conquistas, não as conquistas que o mundo nos pede, nos exige tanto, nos cobra tanto, mas as conquistas do Espírito, essas conquistas fundamentais que todos nós deveremos dar uma atenção especial. Quando nós nos predispomos a viver essa experiência espiritual, tudo o mais nos é acrescentado, porque nós encontraremos resiliência, nós encontraremos esperança, nós encontraremos força, fortaleceremos a nossa fé, nós encontraremos pelo caminho grandes homens e mulheres, grandes de um modo na prática do bem, no exercício da caridade, que estarão conosco e nos ajudarão a nos mantermos de pé, porque terão momentos que nós também sentiremos o peso da carga que nos cabe. Teremos momentos que nós sentiremos toda essa força contrária àquilo que nós buscamos, uma força contrária que é real, que ela existe, mas que a gente precisa entender que o Cristo, que é o nosso mestre, ele venceu o mundo, né? E ele nos disse que todos nós, se crermos do tamanho, se a nossa fé for do tamanho da fé de um grão de mostarda, que é a menor semente do mundo,
nós teremos a capacidade de transportar montanhas, montanhas de medo, montanhas de orgulho, montanhas de desespero, montanhas da ausência da fé. Nós teremos capacidade de transportar essas montanhas, retirá-las do nosso caminho. E a partir de tudo isso, com esse fortalecimento dessa fé, com essa fé robustecida nos seus ensinamentos, nas suas obras, nos seus exemplos, nós teremos sim toda a capacidade possível de seguirmos essa rota que está pré-estabelecida para todos nós. Uma rota, repito, que ora nós teremos alguns obstáculos mais difíceis, outros menos, que ora nós teremos momentos de alegria, ora nós teremos momentos de tristeza, mas que em todos eles, não tenhamos dúvida, todos esses momentos, eles são importantes, ou serão, os que estão por vir, serão importantes e necessários. Não titubeemos. E quando a gente se sentir meio sem forças, vamos procurar os nossos companheiros de caminhada, os nossos amigos de luta, os nossos amigos que estão conosco para enfrentar esses desafios que o mundo nos impõe. E nós os temos muitos desafios, é verdade. Mas não à toa nós estamos aqui, vivendo esse turbilhão que está sendo imposto para nós, por nós mesmos, né? Devido à nossa impiedade, ao nosso desamor, devido ao nosso egoísmo. Então, todos esses movimentos, todas essas situações que o nosso planeta passa, isso é fruto da nossa própria iniquidade. Então, não nos lamentemos, né? Não fiquemos nos cantos choramingando, reclamando, lastimando. Não façamos isso. Mas levantemo-nos, batamos a poeira, retiremos o pó dos pés e caminhemos. Como asseverou o Mestre aos seus discípulos, que quando chegassem em uma casa, que ali não fossem bem recebidos, que deixe a sua paz lá com eles e sigam o seu caminho. Sigam a sua rota, sigam a sua destinação. Porque um dia esses que não recebem bem, um dia receberão. Chegará o momento deles, chegará o momento de cada um de nós. Então vamos aqui ao texto intitulado Êxodo, repetimos. E essa passagem aqui é do Evangelho de João. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E agora, Emmanuel. Muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza. Aqui ele fala do êxito que nós buscamos, que a grande maioria da humanidade busca, mas o êxito no campo material, único e exclusivamente. As nossas energias, em maioria, estão voltadas para isso, estão destinadas em busca dessas conquistas. E é o que nós falamos lá no início, que se nós destinarmos mais as nossas forças, as nossas energias em busca do êxito espiritual, tudo mais virá por acréscimo. Tudo aquilo que for necessário para nossa manutenção aqui, para o nosso existir aqui. Dizem-se interessados na lavoura do bem, mas para cultivá-la esperam a execução de negócios imaginários,
a aquisição de poder, a posse de ouro fácil ou a chegada de prêmios fortuitos. Complicando a própria estrada, observam-se de chofre em presença da morte, quando menos contavam com semelhante visita. É isso que a gente costuma ter um ditado que nós costumamos dizer que a vida é curta, né? Todos nós temos o hábito de falar sobre isso. Claro, se a gente contar uma única existência material, uma única experiência material, sim, 70, 80, que é a média hoje, acho que da humanidade, varia entre 70 e 80 anos talvez. Eu não tenho esse dado de modo preciso, mas talvez esteja aí nessa casa. É um período que passa muito rápido, né? Eu lembrando aqui, ao longo dos meus 50 e poucos anos, a infância, né? A infância com os amigos, com as brincadeiras nas ruas, a alegria que aquilo era, o banho de chuva, o jogar o futebol, o brincar com o outro, enfim, o discutir até as pequenas discussões, as pequenas desavenças que depois tudo passava, enfim. Então a gente vai acordando esses momentos vividos e vê o quanto isso passa rápido, né? Aí chega a idade madura, a idade de mais responsabilidades, em que temos que definir os nossos caminhos, o que nós queremos para nós, já na idade jovem, né, em que os compromissos e as responsabilidades vão chegando, vão batendo a nossa porta, e aí a gente vai recordando tudo isso que à medida que a idade vai passando, né, que o tempo vai passando, nós vamos obtendo essas recordações, que são recordações em sua maioria, ou em grande parte, recordações boas, apesar das dores e sofrimentos vividos, que todos passamos por isso, né? Então, quando nós afirmamos que a vida passa rápido, realmente é um momento em que há uma celeridade, né, no tempo. Parece que o tempo passa de um modo diferente, enfim. E aí, quando a gente se observa que perdemos muito tempo buscando coisas que são transitórias, né? Não buscamos o fortalecimento naquilo que realmente importa. Entretanto, o conquistador do maior êxito de todos os tempos não se ausentou do mundo como quem triunfara. Aqui ele se refere a Jesus. Não recebeu heranças amoedadas, não governou princípios políticos, não escreveu livros, não se enfileirou entre os maiores de sua época. Contudo, aprisionado como vulgar malfeitor, foi sentenciado à morte e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Contudo, as sementes de amor puro que colocou na alma do povo transformaram o mundo. E realmente transformaram e continuam transformando. Quando nós, voltando um pouco das nossas experiências na atual encarnação, a gente pode perceber quando a gente se descobre um seguidor do Cristo verdadeiramente, né? No sentido de pelo menos que a gente está buscando isso de um modo mais convicto, a gente percebe o quanto de tempo nós deixamos para trás. Mas é isso, não há lamentações, há gratidão por termos, de um modo ou de outro, descoberto esse caminho. Contudo, as sementes de amor puro que colocou na alma do povo transformaram o mundo. Repare Jesus e perceberá que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. Busca as coisas importantes para o Espírito, que tudo mais virá por acréscimo. A colheita não precede a sementeira. Precisamos primeiro colocar ali a semente, adubar, aguar, esperar ela enraizar, se fortalecer, crescer e dar frutos.
A colheita não precede a sementeira, tanto quanto o teto não se antepõe à base. Primeiro nós temos que construir aqui a base, e essa base, se ela for feita de um modo sólido, nós chegaremos ao teto numa estrutura segura, resistente, uma estrutura que nos permite enfrentar todos os desafios que nos são postos. Sirvamos ao bem, simplificando o caminho de vez, que a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão, porquanto, se estivermos em Cristo, entre aspas aqui, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor no momento oportuno. A vitória real é a vitória de todos. E aqui a gente lembra de Bezerra de Menezes, no seu desencarne, em que ele é recebido lá pelos benfeitores, os seus amigos de luta, de trabalho ao longo da sua experiência carnal, na última com Bezerra de Menezes, e que ele já tem crédito suficiente para ascender mundos melhores, mundos mais evoluídos, mas ele escolhe permanecer na órbita da Terra, porque a vitória dele foi uma vitória individual. E a vitória real, ela só virá quando tiver a vitória de todos. Esse é um pensamento de fraternidade. Esse é o sentimento de amor que nós devemos ter, criar e nos habituar a ele. Estarmos atentos que o outro que está ali, marginalizado, ele também é nosso irmão. Os esquecidos do mundo, eles também são nossos irmãos. E aí, para a gente finalizar, a gente pode lembrar o exemplo da parábola do rico e do Lázaro, em que o Lázaro, um mendigo, no alto do seu sofrimento na matéria, mendiga, pede as sobras da mesa do rico, e o rico desdenha de tudo isso. Só que a morte física, a morte do corpo físico, ela chega. E ao chegar, Lázaro foi recebido por Abraão, segundo o texto bíblico. Enquanto o rico foi encaminhado para regiões tenebrosas, regiões infernais, de dor e de sofrimento atrozes, e que lhe é permitido ter uma visão de Lázaro com Abraão. E ele pede ao pai Abraão que permita que Lázaro molhe a ponta do dedo, de seu dedo, em água e lhe dê de beber. Ao que Abraão responde que ainda não é possível naquele momento, que as escolhas dele foram escolhas que precisam ser saturadas, que precisam ser ainda vividas por ele, pelo rico. E é isso, que a gente saiba viver as nossas experiências, seja como o rico, seja como o Lázaro, que a gente saiba receber o resultado daquilo que nós estamos buscando para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Só para enfatizar, o erro não estava na riqueza em si, na conquista do dinheiro, do recurso amoedado. O erro estava na forma como estava sendo feito o uso desse recurso. Por isso, aquele sofrimento atroz daquele exemplo citado lá na parábola do rico. Que nós sejamos ricos de bondade, de amor, de misericórdia.
e míseros, mendigos de ódio, de rancor, de tristeza, de medo, porque nós somos filhos de um Pai que é universal, que é puro amor, que é pura bondade. E que nada, nada, nada vai nos tirar isso. Nada vai nos tirar isso. Nós somos filhos de Deus. Nós só precisamos fazer-se como tais. Porque nós somos, mas talvez neste momento muitos de nós tenhamos escolhido ir viver uma outra vida distante do Pai. Como na parábola do pródigo, do filho pródigo, que escolheu viver as suas experiências cheias de aventuras apenas materiais, aventuras apenas de satisfação do próprio ego, de satisfação do próprio orgulho. E quando se reconheceu assim, retornou aos braços do Pai. E o Pai o recebe de braços abertos. E é assim que o nosso Pai maior nos recebe. Então, meus irmãos, um grande dia, enfim, no momento em que vocês estiverem nos assistindo, e que vocês possam estar em paz e procurando fortalecer a vossa fé. Deus nos abençoe.